Shawan Bawa Shawan Hu, Shawan Bawa Shawan Hu, Shawan Bawa Shawan Hu, Shawan Bawa Shawan Hu, Dui 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 Du, Dui 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 Du. Shawan Bawa Shawan Hu, Shawan Bawa Shawan Hu. Eu queria me adiantar a pergunta que você falou que a gente ia fazer no final, né? Que o nosso companheiro, não estou vendo ele aqui, perguntou o que era ser ambientalista, né? Eu olhando um pouco todas as atividades que o Beto vem fazendo nesses anos, né, apoiando o Sul-Rio, eu acho que o Beto é um cara ambientalista, né? Mesmo que não esteja dentro da floresta, tem espaço para pessoas que conhecem, entendem a importância do ambiente, né? E se não tem a oportunidade de estar lá, pelo menos fazer algumas ações voltadas para que o ambiente continue. Isso está relacionado à foto da minha filha aqui, né? Mais um ambientalista. Não sei ainda se ela está convencida, se ela sabe disso, mas eu vou fazer todos os meus esforços para que ela venha também caminhar nesse sentido. O nome dela é Assiri, né? Que do Quechua, né? Um idioma indígena lá dos Incas, né? Quer dizer sorriso, né? Ela é peruana. E é uma das pessoas que me faz levantar todos os dias e querer ser uma pessoa melhor, querer ser um ambientalista melhor, né? E então vai nesse sentido todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo e vai desenvolver, né? E principalmente o trabalho que a gente vai desenvolver aqui no Acre, né? E a gente tem tido essas reuniões nos últimos dias também, verdadeiros dias. E eu me incumbiram aqui, me pediram para falar sobre salvaguardas. E salvaguardas, eu acho que essa palavra foi falada, pelo menos eu contei umas 30 vezes. Se não foi falado mais que povos indígenas, está mais ou menos por lá, né? Foi falado ou não foi falado umas 30 vezes? Foi? O que o senhor entende quando fala de salvaguarda? Pode ir na próxima. Salvaguarda. O que vem na cabeça? O que vem na cabeça? Bom, dá mais um clique ali, ó. Dá mais um clique ali, ó. A gente está falando de duas palavras juntas, né? Salvar, né? Você quer dizer salvar, né? Vamos dizer que salvar é aquilo que está se acabando, ou vamos dizer uma... Gostei da tia dele. Então tá, eu acho que a palavra salvaguarda é um exemplo, né? Vamos dizer que é quando uma planta está no viveiro e lá o sol está dando, está puxando, e a gente vai, pega ela e coloca ele num espaço ou num lugar e começa a cuidar dela, né? Salvar e guardar para que ela cresça até ter a autonomia de sobreviver por si própria. Então, depois que Aquilo que está se acabando, né? Você pega e cuida dela para que ela não possa se acabar. Ou seja, não adianta só salvar, depois você tem que continuar essa atividade de proteção, né, de condução, né, guardar, querer bem, né? E a palavra salvaguarda vem nesse sentido, uma palavra que não é só usada aqui no Brasil, né? É uma palavra que é usada fora do Brasil e que ultimamente, né, principalmente nos últimos 5 anos, está todo mundo falando muito nessa palavra, né? Então, eu acho que está em tempo da gente, quem ainda não escutou sobre essa palavra, a gente tentar entender um pouco sobre ela, por gentileza. Só que aqui eu vim falar de salvaguardar, né? Salvar e guardar o tema socioambiental, né? Socioambiental, que são duas palavras também. Fala sobre a parte social e a parte ambiental. E essa palavra vem no sentido, salvaguarda socioambiental, vem no sentido, nesses 4 pontos aqui que o Beto até me passou essa lâmina, né? Que é uma forma, um mecanismo, uma medida de segurança, né?
como que a gente faz para salvar? Né? A gente se protege, né? A gente faz um mecanismo de segurança entre nós ou entre a sociedade para que o problema não afete, né? Tenta evitar os impactos negativos, né? A gente sabe que toda iniciativa é boa, né? Geralmente as pessoas têm boas intenções, só que às vezes as pessoas não pensam em tudo que pode acontecer. Isso é o que acontece nos projetos, nos programas, né? A gente tem uma boa intenção, pensa num projeto, de repente o projeto chega e só traz mais problema que o benefício do projeto. Então como que a gente faz para evitar isso? A gente cria salvaguardas, pensa, ou seja, salvaguardar, tentando evitar que aquele projeto traga problemas. Então as pessoas sentam e pensam quais são os potenciais problemas que podem ocorrer. Outro aspecto dos salvaguardas é promover os co-benefícios, né? Ou seja, às vezes um projeto traz um benefício, um programa traz um benefício, né? Ou uma iniciativa, né? Uma ação de nós traz um benefício, mas também pode indiretamente traz outros benefícios que não foram contemplados, e no momento que você está pensando nas salvaguardas, você também pensa de como utilizar esses benefícios adicionais que podem ocorrer. E da mesma forma como as pessoas discutem para como evitar os impactos negativos, também discutem como favorecer, melhorar os impactos positivos que essa ação, que essa iniciativa pode. Como que faz essa história de estabelecer os salvaguardas? É tentando olhar quais são os riscos, né? Mas todos os riscos trazem, para mim, um risco também pode ser visto como uma oportunidade. Ao momento que você se adianta e olha que um problema pode acontecer, e você evita esse problema, quer dizer, você tem a oportunidade de que você não tem um gasto, um problema lá na frente. E é isso que eu estou querendo mostrar na prova nessa lâmina aqui, né? Pode passar tudo até aí, tá? Muito grato. No nosso caso aqui que a gente está discutindo, né, salvaguardas para temas socioambientais, o que pode acontecer? Quais são alguns dos riscos? Dificultar o acesso à terra e aos recursos para as comunidades, né, que as comunidades têm algum tipo de problema de acessar as terras, os direitos delas de uso, né, da própria terra. Que o outro risco que pode acontecer com esses projetos que a gente está falando aqui, o projeto que o Roberto acabou de apresentar para a gente, o projeto de Carvão do Suruí, qual que é um projeto? Qual que é uma coisa que pode acontecer lá? Que tem algumas lideranças que quando chega o dinheiro, se espera que chegue, os benefícios das ações, que essas lideranças se beneficiam, pegam o dinheiro para eles e vivam melhor e a comunidade continue como está. Esse é um risco, né? Então, quando você vê que isso pode acontecer, você toma medidas com a comunidade de como se preparar. Antes de que chegue o dinheiro, você já pensa, isso pode acontecer? Então, o que a gente faz para que isso não aconteça? Isso é uma medida de salvaguarda. E é o que vocês fazem muito em todos os projetos hoje, né? Exatamente. O de cultura, ontem mesmo a gente estava falando sobre isso aqui, né? Então, esses riscos aí, evitar isso, é uma coisa que vocês trabalham nos projetos todos, não é verdade? Isso. O risco está na prática, né? Praticando, aquilo que não é legal, que eu vou mudar. Deixa resgatar um comentário que foi feito hoje de manhã, não sei se foi de manhã ou foi numa das reuniões. Normalmente, as pessoas gostam de criar palavras, né? Salvaguarda é algo que vocês já fazem, que é se anteceder aos riscos e tomar medidas. A carta que a gente leu, né, que a associação fez para o governo, né, a gente espera que o governo faça isso, que a FUNAI faça isso, né. Isso é uma medida de salvaguardas
sabendo que se ela não fazer aquilo lá, o problema lá na frente vai ser pior. Né? E para que vocês chegassem naqueles pontos, vocês tiveram que falar quais são os problemas, quais são os riscos. Né? Então, essa história de eu estar apresentando uma palavra chamada salvaguarda, na verdade é uma palavra que está sendo usada mais recentemente, mas é algo que vocês fazem naturalmente, como foi dito agora. Tá? Só que agora tem pessoas que estão usando essa palavra para reunir toda essa série de atividades que vocês já fazem, e isso chama salvaguarda, para essas pessoas, para os brancos, né? Para a sociedade ocidental. Pode passar. Qual que é a importância de estabelecer salvaguardas socioambientais, né? No âmbito internacional está sendo discutido salvaguardas socioambientais. É importante, eu me apresentei como ambientalista, eu tenho certeza que o Berto também é um ambientalista, e assim como eu e o Berto, que não moramos na floresta, nos consideramos e fazemos nossas ações diárias em prol do ambiente, existem outras pessoas no mundo que fazem ações também em prol do ambiente. Essas pessoas normalmente, em algumas circunstâncias, se reúnem em reuniões internacionais para discutir salvaguardas para as comunidades a nível internacional. Às vezes são os portas-vozes, né? Às vezes a gente faz aquele trabalho de tradução, né? O que eu estou fazendo agora, para mim, desde a minha perspectiva, é quase traduzindo o que eu entendo de salvaguardas para que vocês possam entender e para que vocês possam voltar para a comunidade. Você como especialista, né, como líder, você vai voltar para a comunidade e falar: agora eu sou especialista de salvaguarda e vou falar para vocês o que é salvaguarda, para que quando chegar um cara como o Marcos Tito lá na comunidade, ele já sabe do que ele está falando, né? Não é em prática, né? E aí, olha só, a salvaguarda, eu sei que vocês ficaram nos dias anteriores falando sobre a 169, né? Declaração 169, estou correto? Lá dentro tem uma série, a declaração de 169 é uma série de salvaguardas. O que deve ser feito para as coisas, o mínimo que as coisas têm que ser feitas para que as coisas sejam, saiam da forma correta, da forma como a gente quer. São medidas, né? Eu apresento, né? São as medidas, as coisas mínimas que a gente tem que fazer, ou que as pessoas devem fazer, para que não exista tantos impactos negativos, para que as coisas saiam corretas. Isso são salvaguardas. E a convenção fala muito sobre isso, fala bastante, tem em consideração isso, né? No âmbito nacional, a FUNAI, eu vou citar, tem uma estratégia para programas e projetos de pagamento de serviços ambientais, tem uma lei tem uma proposta de lei de pagamento de serviços ambientais, né? A FUNAI já fez uma publicação chamada Recomendações para Projetos REDs em Terras Indígenas. Lá naquela publicação tem uma série de medidas de salvaguardas que a FUNAI recomenda para as comunidades, para as pessoas que vão trabalhar nas comunidades, devam fazer para que não exista tanto impactos negativos. No âmbito estadual aqui, como a Mônica já apresentou, o CISA vem trabalhando as salvaguardas para o programa. Ela também ela comentou que alguma dessas salvaguardas de todos os procedimentos foram consultados com alguns grupos de algumas lideranças. Mas com certeza, e é um pouco o que ela falou, precisa melhorar. Mas para poder ser consultado, a liderança e a parte dos povos indígenas tem que entender para que estão sentando lá. E é um pouco por isso que eu estou querendo explicar para vocês a importância de estabelecer salvaguardas socioambientais. Pode passar, por favor.
Acho que é isso mesmo, né? Para que serve ter um salvaguarda? É a pergunta que eu quero que, se a gente sair daqui com essa resposta, a minha presença aqui eu acho que foi válida, né? Vamos construir. Né? Se na minha apresentação a gente não conseguir chegar a entender isso, entre nós, depois, durante o debate, a gente tem que encontrar uma forma para entender para que serve. Por que para mim, para que serve? Porque se vocês não entenderem o que são a importância das salvaguardas, as pessoas que estão falando em nome de vocês, seja aqui no estado ou fora, né? Ou não em nome de vocês, mas está falando para melhorar as condições de vida dentro e fora das terras indígenas, às vezes não há uma boa comunicação, porque eles precisam entender também quais são as demandas de vocês. É isso que é a salvaguardas. Quais são as demandas de parte das pessoas que moram dentro da floresta? Mais uma vez, pessoas como eu e o Beto, na verdade eu e o Beto participamos de um processo nacional, não estou falando nem a nível internacional, um processo nacional no qual a gente falou, vamos pensar de começar a falar sobre salvaguardas para que a sociedade comece também a falar e entender e evitar esses problemas. Foi quando a gente começou um processo nacional com algumas instituições, alguns membros, representantes de associações e federações, né? Por exemplo, a COICA estava lá, né? O Cubão do GTA era parte disso aí, eu estava representando uma instituição também, não governamental, o Beto estava representando o Forest Friends, e o que a gente fez foi, a gente era membro de um comitê que se reuniu, elaborou uma primeira proposta de salvaguardas para o Brasil. Essa proposta foi levada para a sociedade, fizeram um montão de reuniões pela Amazônia, principalmente, né, numa consulta pública. Depois, o que a sociedade civil falou que precisava melhorar, voltou para o comitê, e aí o comitê incorporou e elaborou um documento final. Então, por que a gente estava elaborando esses salvaguardas socioambientais? Primeiro, para fortalecer a governança florestal, né? Aqui tem uma palavra que chama governança, que é importante explicar ela. Tem duas palavras que são muito parecidas, governança e governabilidade. Governabilidade é tudo aquilo lá que o Estado, o governo faz. A governança são as coisas que a sociedade civil e associações fazem em função a uma condição melhor, né? Ou seja, quando o Estado não chega até um local, as instituições que estão trabalhando lá fazem o papel do Estado, né? E isso é governança. Então, quando a gente estava construindo, elaborando esse documento de salvaguarda socioambiental, a gente estava querendo melhorar, fortalecer isso no Brasil. Mas eu não vou listar tudo por causa de tempo, mas uma das coisas que eu queria citar aqui, dos objetivos, que a gente estava sentando, a gente estava botando nossos esforços, recursos para isso, era para que o respeito e o reconhecimento dos direitos das populações tradicionais e povos indígenas no Brasil. A gente estava trabalhando em função a isso, mesmo que não todos lá naquela comitê eram povos tradicionais e indígenas, mas a gente estava pensando, trabalhando nesse sentido. Por gentileza. Então, o processo foi o seguinte, a gente fez aquele comitê, elaborou uma primeira versão do documento, colocou para consulta pública com pessoas em diversas reuniões na Amazônia, né, como está escrito aqui. E aí a gente recebeu, eu não estou bem lembrado aqui, porque isso já faz dois anos e meio, a gente recebeu um montão de solicitações de modificação, de alteração do documento que a gente tinha feito. Aí esse comitê trabalhou sobre cada uma dessas solicitações, a gente
para elaborar o documento final, para que aquele documento final representasse o que a sociedade consultada, que a sociedade que foi consultada estivesse lá no documento final, o que eles, a voz deles também. Por que eu estou mostrando isso? Porque isso aqui é uma questão de transparência, sabe? Todos esses documentos, todas essas demandas de alterações estavam numa página na internet que a gente divulgou para que as pessoas vissem. Participou dessa reunião aqui, mas o comentário está lá, para que vocês vejam, o comentário está lá, né? Então isso é muito importante nesse processo, a transparência, né? Às vezes as pessoas fazem reuniões, falam que vão escutaram o que vocês falaram, escreveram, mas depois o documento final não está lá, né? Como que a gente faz isso? Com mecanismos, né, de transparência. Por gentileza. O final, o documento derradeiro, né, porque eu entendo que é também um processo dinâmico que possa ser melhorado, ele foi estabelecido em princípios e critérios, né, foi a decisão que as pessoas que estavam envolvidas, porque você pode fazer um salvaguarda do documento, você pode contar uma história, um livro de história, você pode fazer um livro de quadrinhos, e aí a gente decidiu, vamos fazer isso em princípios e critérios. Era a forma como a gente queria organizar para ficar mais fácil de entender, as pessoas entenderem o que a gente queria. Foram elaborados 8 princípios e que esses princípios tinham 27 critérios. O que é um princípio? Representam os valores orientadores e relevantes para as ações, né? Isso é um princípio. O que é um critério? Fazem o princípio mais especificam, né, o princípio e contêm os elementos necessários para que estes princípios sejam atendidos. Bom, eu não quero deixar isso muito mais difícil de entender do que mas é importante apresentar para aqueles que tenham interesse entenderem, né? Mas não se apeguem tanto a como é o formato, mas sim o conteúdo final, né? Próximo. Agora eu vou apresentar só de forma bem rápida os 8 princípios para vocês entenderem e verem que muito do que vocês debatem aqui, muito do que a gente debateu hoje, está contemplado naqueles princípios. Vamos lá. Primeiro, o que é uma salvaguarda para um projeto socioambiental de desmatamento evitado no Brasil? O que tem que ter? Ele tem que estar em conformidade com as leis, né? É a primeira coisa. Não dá para fazer um projeto que não siga as leis nacionais. A segunda, tem que ter o reconhecimento e a garantia dos direitos. O direito sobre a terra, o direito sobre o território e sobre os recursos nacionais. Não dá para fazer um projeto que não respeite isso. Recursos naturais. Os recursos naturais. Falou Nacionais. Desculpa. Muito grato pela correção. Porque até quando eu normalmente apresento sobre projetos de pagamento de serviços ambientais, ou RED, uma das críticas, que é bem comum escutar, né, Beto? É que esse projeto vai roubar as terras, né? Não vai excluir o direito das comunidades sobre a terra. Para mim, isso não pode existir, né? Eu trabalho em função a isso não existir. Por isso que a gente coloca como uma salvaguarda. Se algum projeto venha no sentido de excluir os povos indígenas do acesso a recursos naturais e a terra, esse projeto não deve existir. Isso é uma salvaguarda que o Brasil falou que deve ser assim. Um terceiro princípio, repartição de benefícios tem que ser justa, transparente, equitativa dos benefícios gerados pelas ações. Então, era o que eu estava falando. Vai entrar um recurso,
toda a comunidade envolvida tem que de alguma forma se beneficiar. Não pode só alguns poucos se beneficiar. Um quarto, tem que ter sustentabilidade econômica, melhoria da qualidade de vida e redução da pobreza, contribuindo para a diversificação econômica sustentável no uso de recursos naturais, não nacionais. A gente trabalhou nesse princípio por quê? Porque a gente não acredita que um projeto de PSA, né, um projeto de RED, né, de carbono, a gente não quer que a comunidade ou o produtor, né, o grupo de produtores, né, a população, fique recebendo aquele recurso para sempre. Né? Aquele recurso tem que ser utilizado para que as pessoas façam melhorias na terra dessas pessoas, para que possam viver da terra, sem que necessariamente sobrevivam da venda dos serviços ambientais. Né? Então, por isso que a gente tem a preocupação que as atividades têm que ser sustentáveis de forma econômica para a população. Pode passar a próxima? Tem mais 4. Deve ser ações que promovam a conservação e a recuperação ambiental, assim como a gente viu no projeto do Suruí. Eles vão proteger as áreas de desmatamento, mas também vão fazer reflorestamento. Esse, para mim, é importante para o que a gente está discutindo aqui hoje também. Participação no desenvolvimento e na implementação das ações e no processo de tomada de decisão. Se a gente não garantir que vai haver a participação de todos em todo o ciclo, isso não vai funcionar. Tem que ter monitoramento e transparência, completa disponibilidade da informação relacionada às ações do projeto ou do programa. Se o senhor quiser, está começando um programa na tua terra indígena lá, quer saber sobre o projeto ou programa, e não tem acesso ao projeto, isso está errado. Tem que estar sempre de acesso para você e para as pessoas que estão fora, tem que ser transparente. É isso que a gente está querendo que seja uma salvaguarda. E finalmente, aquela palavra que eu expliquei para vocês, a governança, né? Que são as ações da sociedade civil, não só do governo. Fomento de uma governança melhor, coordenação e alinhamento com as políticas e diretrizes nacionais, regionais e locais. Esses são os 8 princípios que a gente quer ver quando se desenvolve um projeto, um programa de pagamento de serviço ambiental ou de RED. E aí eu estava falando que existiam 8 princípios e que cada princípio tem os critérios. Eu vou só mencionar um exemplo de 3 princípios. Eu vou fazer uma coisa breve porque a gente não tem tanto tempo. Esses aqui são os critérios do princípio que eu já li para vocês sobre reconhecimento e garantia de direitos. Olha o que o primeiro critério fala. Olha aqui, ó. O primeiro critério fala que tem que ter o respeito integral da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da Organização das Nações Unidas e do Tratado da Fauna da Agricultura para a Alimentação e da Convenção 169. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que vocês na discussão, quando vocês estão discutindo sobre o 169, vocês não estão só. A sociedade civil também está se mobilizando para que o 169 seja implementada. E quando a gente estava falando sobre consentimento livre, prévio e informado, que eu vou falar um pouco e o Roberto já falou, a 169 também trata esse tema. Pode passar a próxima? Olha lá aquele princípio de repartição de benefícios. Qual que é o critério dele? Tem que ser de forma justa, transparente e equitativa. Eu já tinha mencionado isso, na verdade. É um dos pontos. Todos os beneficiários do projeto têm que saber como, antes da chegada do recurso, seja ele em dinheiro ou não, como vai ser distribuído isso. Como esse recurso
vai melhorar a comunidade, as ações da comunidade. Pode passar? E eu vou citar só mais um, que está relacionado à participação, que eu já também mencionei. Devem ser garantidas as condições de participação dos ou das beneficiários ou beneficiárias em todas as etapas. Galinha, não dá para querer começar um programa e depois que já está estabelecido, querer envolver a comunidade, o povo indígena. E falar, não, a gente está envolvendo. Se não envolveu desde do comecinho, não é válido. Não é válido, não tem como chegar com um projeto pronto. Sabe, isso não vai funcionar. Né, Beto? Por isso que todas as instituições que estão envolvidas, que colocaram dinheiro lá para que o projeto Sumi comece a ir, né, cada um com sua intenção, o Beto já colocou qual foi a intenção do Forest Friends nisso, tem a preocupação de que tudo seja desenvolvido com eles. Né? Nesse caso, no Sumi é melhor ainda porque é desenvolvido por eles e as instituições só apoiam. Não é que as instituições fazem e a comunidade aceita ou não. Entendeu? Isso é uma das coisas que o Brasil foi consultado, a sociedade brasileira foi consultada e fala. Então, se um dia alguém chegar na tua comunidade e quiser fazer um projeto e chegar com um projeto pronto, você vai falar assim, ó, tem uma salvaguarda do Brasil que diz que eu devia ter sido consultado desde o começo. Aí, depois de todo esse movimento a nível brasileiro, a gente chegou numa definição, eu vou ler ela para vocês. O que é salvaguardas? Requisitos mínimos para assegurar que as ações do desmatamento evitado, né, ou do projeto RED, né, sejam efetivamente beneficiem o clima, a biodiversidade, as populações locais e minimizar os riscos que essas ações resultem em impactos sociais ou ambientais negativos, que ele já falou. Ou seja, em poucas palavras, a gente tem que fazer as coisas bem para que realmente melhore o clima, que melhore a biodiversidade, que melhore as condições locais da população e que minimizem os impactos negativos que esse projeto, esse programa pode acontecer. Isso são salvaguardas. Essa é a definição que para aqueles que queiram saber mais, existe uma publicação. Como vocês vão ter acesso a essas apresentações, aqui está o site que vocês podem procurar lá na internet. Eu tenho certeza que a Aurelinha pode, talvez, aqueles que quiserem conseguir pedir para a Imaflora mandar umas publicações para cá, tá? Mas é importante que tudo que eu apresentei aqui está no papel. Se vocês não entenderam bem e através da apresentação não conseguirem entender o que eu falei, dá uma lida nessa publicação, sabe? Bora lá. E aí, o mais importante de tudo isso aqui, que isso aqui foi feito pela sociedade civil, não foi feito pelo governo não, cara. Sabe? Não foi o governo que falou, vai e faz. A gente falou, não, vamos falar o que deve acontecer no Brasil. Agora, o governo está propondo um projeto de lei sobre um sistema nacional de RED, né, de projetos de carbono. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram todos esses salvaguardas que a sociedade civil fez, né? Eu quando falo sociedade civil, representantes da população do povo indígena também estavam lá. O governo pegou e falou assim, a gente vai seguir isso que foi feito pela sociedade civil e pelos representantes dos povos indígenas. Eu achei muito legal que são coisas conectadas. Então o governo está aceitando o que todos nós fizemos como parte deles. Agora a discussão são pontos que houve há um pouco mais de um ano atrás, teve uma oficina
para ver como que poderia ser, uma vez que a gente tem as salvaguardas, como que a gente implementa, né? Porque uma coisa é lá, tá bonito lá. O que o Marcos Tito falou tá muito bonito. Muito bonito. E aí, mas como que a gente faz isso na prática, né? E aí teve uma reunião que as pessoas perguntaram quem implementa, como implementa, né? Quais são as possíveis consequências de não se aplicarem as salvaguardas? O que acontece? Existem as salvaguardas lá, o governo falou que tá bom. Se um projeto não respeitar, quais as consequências para essas pessoas que não respeitaram? Pode passar a próxima? Pode passar. Até o 8. Esses salvaguardas, esses critérios, né, que a gente, princípios e critérios, ou que a gente também chama de padrão, foi feito no Brasil, mas também foi feito a nível internacional por esse padrão que chama Clima, Comunidade e Biodiversidade, que as siglas são CCBA. Então, todo esse movimento que eu estou falando para vocês não está só acontecendo aqui no Brasil, não, está acontecendo fora do Brasil também. Tá? Aí, por que eu estou falando que existe esse movimento internacional? Próximo. Porque o Estado do Acre pegou esses princípios e critérios que foram consensuados a nível internacional, e é importante falar que o processo nacional também está vinculado ao processo internacional. Não são os mesmos, mas estão muito próximos, porque foram as pessoas lá fora do Brasil, olharam o que estava sendo feito no Brasil, começaram também a fazer fora nos outros países e viram que as demandas são as mesmas, muito próximas. E aí o Estado do Acre pegou essas demandas internacionais e começou a validar elas aqui no Estado do Acre, né? O Instituto de Mudança Climática, essa é uma organização não governamental que tem aqui, também que trabalha aqui no Brasil. Internacional que trabalha aqui no Brasil. Então, isso foi aquela reunião que eles fizeram lá na Escola da Floresta. Eles fizeram com os índios na Escola da Floresta, com a gente da não governamental, não indígena, eles fizeram lá na sede do IMC, eles fizeram com os pecuaristas, eles fizeram com produtores rurais, parece que Tarauacá e Feijó. Grato porque eu não estava aqui, eu não entendo muito bem. Mas o Instituto de Mudança Climática e a Care Brasil foram as que implementaram isso aqui no estado. Vou mostrar. Eles tinham uma agenda que parece que foi em 2009, pode passar próximo. E assim como a Mônica apresentou, o Instituto de Mudança Climática e o CISAS não só trabalha com povos indígenas, trabalha com outros 3 setores, né? Com assentados, médios e grandes, com extrativistas e com pessoas que fazem manejo florestal, pessoas e empresas. Então eles trabalham, quando eles fazem uma consulta, eles têm que consultar aos povos indígenas, aos assentados, né, aos colonos, aos extrativistas e ao manejo florestal. Próximo. E aí eu estou mostrando uma foto disso que você falou, Dali, da consulta que foi feito. Eu não sei exatamente onde que é esse espaço aí, eu acho que é lá na Escola da Floresta, né? 20 quilômetros assim. 20 quilômetros. 20 quilômetros. Mais uma vez, o que eu estou querendo contar aqui para vocês, porque voltando àquela pergunta, por que é importante saber salvaguardas? Por quê? Porque supostamente o governo, né? Supostamente não. O governo já fez uma consulta com algumas lideranças. Não sei se tem alguém que está aqui na foto, se reconhece aqui na foto, né? Josias. Já foi consultado, então, se o senhor não saber o que salvaguardas e o governo falar assim, mas eles já foram consultados, salvaguardas, não fica estranho, né? O que acontece é que a pergunta foram consultados todos? Precisa consultar mais, né?
precisa informar. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu venho de trabalhar no Peru lá. Eu passei os derradeiros 2 anos trabalhando no Peru. E no Peru, o governo peruano foi lá e começou a informar a população, os povos indígenas, sobre o tema de REGE. Só que o governo peruano foi lá no documento e falou assim, eles foram consultados. Aí o povo indígena falou assim, não, você me informou, você não me consultou. São coisas diferentes, gente. É importante a gente ter diferença bem clara. O que é consulta e quantas pessoas precisam consultar, porque eu vou lá e consulto você e falo que consultei toda a comunidade de povos indígenas, a representação indígena, não é. Quantos a gente precisa? A pergunta que eu gostaria que a gente tivesse para depois é isso. Qual é o tamanho da população? Quantos lideranças precisam ser consultados para que realmente a gente possa falar que os povos indígenas foram consultados? 3, 5, 10? Né? A gente precisa ter isso na consciência. Próximo, por gentileza. E tudo isso de salvaguardas porque está relacionado com o que o Beto já falou para vocês. O consentimento livre, prévio, informado, que o SULUIS. Isso é um dos critérios. Isso deve acontecer com todas as pessoas que participam dos projetos e dos programas. É parte do 169, é parte das declarações das Nações Unidas, princípios, consentimento livre, prévio e informado. Próximo. O que é isso? O que é consentimento? Era o que você estava perguntando. O que é consentimento? O que é livre para a senhora? O que é livre? Sem olhar para lá, me vai. Livre para mim é não ter. Ser livre. É você nem dizer o quê. Não ter nada que possa impedir alguma coisa. Que não possa pedir alguma coisa. O que é consentimento para você? O que é consentimento? O que vem na tua cabeça quando uma pessoa fala, vamos fazer um consentimento? Consentimento, eu acho que eu penso é consentir que é um projeto, um trabalho mesmo. E pode juntar e fazer uma proposta única. Tá. Fazer uma coisa de acordo entre nós. Que todo mundo está de acordo, né? Consentir. E para você, o que é prévio? Sabe se não fica avexado, né? Como a gente diz lá, envergonhado. O grupo estudou prévio? Não. Quem foi do grupo? O que é, para você, o que é prévio? E para mim, prévio é assim: se uma empresa, por exemplo, qualquer empresa ou uma instituição governamental ou o próprio governo quer fazer um projeto na nossa terra indígena, ele tem que, se for um projeto assim que é um projeto bem complicado, no caso o projeto Carbono Suruí, ele tem que passar as informações antecipadamente. Não é uma consulta assim de 2, 3 dias, 4 dias, não. 1 ano, 2 anos que nós devemos estar informados para poder a gente tomar uma decisão concreta para poder fazer o projeto. Está entendendo o que é prévio? Se eu vou te consultar sobre uma coisa, eu vou falar assim, ó. Você tem que sair da sua casa. Eu tenho esse direito, né? Vai de conta que eu sou o governo. Aqui vou falar para você sair da sua casa. Chegar com um dia de antecedência, você tem que vir para essa. Você tem que sair da sua casa. Eu estou te dando essa informação de forma prévia? Não está. Né? Ou seja, o prévio, né, a comunidade que vai estabelecer. É a comunidade que estabelece o que é prévio, né, Beto? O que vem antes, mas o quanto vem antes? O quanto é prévio o suficiente, né? Ele falou, não é 2, 3 dias, é 1 ou 2 anos, porque a gente sabe que cada comunidade, né, cada povo indígena tem uma relação com o tempo diferente, né? A Belinha estava falando mesmo agora de manhã, Beto, para de olhar para o relógio. Né? Beto estava lá querendo fazer tudo nas coisas no tempo, né? Tem pessoas que fazem as coisas rápido, outras pessoas que fazem devagar, mas a gente precisa saber, né? As pessoas que estão no projeto lá precisam saber
quanto tempo a comunidade precisa para conversar entre elas. É 1 mês? Não. É 2 meses? Não. É 1 ano? Então a gente vai fazer essa atividade em 1 ano. Tá? E foi o que os suruízes determinaram. Qual é o tempo mínimo? Qual é o tempo mínimo? A salvaguarda deles era: qual é o tempo mínimo necessário para tomar uma decisão com o consentimento de todos? Tá? Isso é consentimento livre, sem ter pressão, prévio e informado. É o que está escrito ali, ó. Consentimento. Processos tradicionais, autônomos, participativo e toma de decisão. Livre, ausência de coibição ou de alguma pressão, é o que a senhora falou. Prévio, permitir o tempo suficiente para a informação e o debate, sem pressa, respeitando as estruturas e os processos sociais e culturais. Informado, faltou essa para a gente falar sobre informado. Disponibilizar informação relevante de maneira imparcial, transparente, promover debates internos, tradução ao idioma local, reflexão honesta sobre os riscos, oportunidades, direitos e deveres contratuais e vinculantes. Informado, as pessoas que não moram na comunidade local, lá no povo indígena, pensa que se mandar os documentos em português, ou só o vídeo em português, ou as coisas em português, é suficiente. Né? A gente precisa ter em consideração que informar é também se preocupar com o idioma local. Pode passar. E aí, foi o que o Beto já se adiantou, né? Falou bastante sobre o projeto. Eu estou querendo terminar aqui para a gente poder fazer as perguntas, né? Falar sobre as coisas que vocês querem saber mais. O Beto já comentou que o Projeto Suruí já fez esse trabalho entre eles de determinar o que eles consideram consentimento livre, prévio e informado para eles, para que qualquer pessoa que quer fazer um projeto com eles lá, já sabe o que é para eles o tempo mínimo, né? Por exemplo. Então, eles fizeram um acordo de cooperação entre os clãs, que são 6 clãs lá, né? 4 clãs, estou botando um número a mais. O Beto também já havia comentado, né, que eles entraram no consenso comunitário para que todas as atividades estivessem integradas ao plano de 50 anos. Né? Então, tudo isso é quando você faz uma discussão de consentimento livre para informado, que é parte de uma das salvaguardas, né? Tem que ser feita. Pode passar, Rebeca, eu já estou terminando. Só mostrando novamente o que o Beto já mostrou, né, os acordos, os documentos de consentimento e a transparência para que as instituições procuraram ter, de falar: ó, a gente está de alguma forma envolvida com vocês, quem são as instituições que estão envolvidas e que fazem cada instituição, qual é o interesse de cada instituição. Isso é importante, isso é fundamental ter em qualquer tipo de projeto, não só de pagamento de serviço ambiental, qualquer tipo de projeto, as comunidades saberem quem são as instituições que estão ali no entorno e que elas têm relação. Tem que estar no papel. Então é isso, eu não quis fazer, eu acabei me estendendo um pouco, mas foi isso que me pediram para fazer, né? Então aí. Você quer moderar as perguntas aqui?